Situação aqui, até uma pergunta da professora Thais Vila. Ela diz: peça por gentileza a ela para falar a diferença entre pedófilos e estupradores e violentadores sexuais. Para mim, acho que é todo mundo na mesma categoria, né? A pedofilia está restrita à questão de menor, de A crianças, pedofilia é né? aquela predileção do adulto pela criança, predileção sexual por uma criança. Não, mas eu acho que nesse contexto, assim, ela falando de estupradores e violentadores sexuais de crianças, né? Não Então, necessariamente Sim, nesse contexto ela quer saber infantil, quem é infanto pedófilo juvenil. e quem é estuprador. Né? Exatamente. a pedofilia é um transtorno que é aquela predileção pelo comportamento, pela preferência sexual por crianças e adolescentes. Mas não Então, necessariamente o pedófilo ele chega ao fato, por exemplo, de passar a mão numa criança. Porque a gente vê, por exemplo, muitos casos em que pedófilos têm armazenamento de imagens de crianças e coisas nesse sentido, mas não necessariamente tenham tido algum tipo de ato contra uma criança específica. Seria essa a grande diferença? Essa pergunta da Thaís é um nó, né? Então, porque na hora que eu li a pergunta a primeira vez, foi isso que eu fiquei pensando. Eu falei, olha, pra mim a principal diferença entre um pedófilo e um estuprador, por exemplo, é o fato do ato. O estuprador, ele chega a pelo menos alguma ação ali contra o menor. Agora, o pedófilo pode só, entre aspas, estar ali consumindo, por exemplo, a pornografia infantil. A senhora que faz indiciamento desse pessoal aí, quase todo dia. É essa a diferença O que mesmo, distingue em tese. o Porque o pedófilo- pedófilo é a predileção sexual por crianças e adolescentes. Mas não quer dizer que todo pedófilo vai praticar a violência física ali contra essa vítima. Sim. Claro que o armazenamento, a divulgação de material pornográfico infantil e envolvendo adolescentes é crime e é praticado por uma pessoa que tem essa predileção por adolescentes e crianças, né? Mas não quer dizer que ele necessariamente vá praticar violência sexual No enquadramento concreta, é diferente né? no inquérito. É isso. Ela até fala aqui, olha, imagina levar uma gravidez fruto de violência até o final. Para mim é um segundo crime. Até assim, no caso que a senhora relatou aqui como sendo um dos mais chocantes da sua carreira nesse caso, me fica uma certa dúvida, né, de por que os pais eles podem fazer essa opção de levar a gravidez de uma jovem que talvez não tenha discernimento ali, né? Porque ela tinha alguma deficiência, né? Como a senhora mesmo disse. Não sei, eu acho que eu nesse ponto concordo com a professora Thais, viu? É uma situação delicada. Muito né? delicada, Muito né? delicada. Porque querendo Cada ou não, um é criança, cada um. essa jovem Tem a questão foi... de convicção religiosa, tem ideologias, tem um monte de coisa agregada. A aí. opção pela adoção é bastante complicada, né? Depende de cada família, porque, igual você falou, a criança ou adolescente ele não tem discernimento completo ali para decidir o que vai ser melhor. Então, normalmente, essa decisão é da mãe, do pai, né? Então, é bem complicado Ainda mesmo. mais quando envolve algum tipo de doença.